Voltamos a mais um episódio aqui do Mente em Movimento. Hoje trazendo uma pessoa super especial, porque é um companheiro, é um parceiro, é um amigo. Então acho que quando a gente traz amigo, a gente se sente mais em casa, né? A gente nem preparou muita pergunta, nem conversamos antes, porque é para deixar algo natural, né? E por que a gente faz questão, né, de trazer os amigos? Porque muitas vezes a gente divulga as pessoas que a gente não conhece e deixa de divulgar quem a gente conhece. É prestar atenção em quem está ao seu lado, prestar atenção em quem corre com você, já que o tema aqui é esporte também, então é quem corre com você, essas pessoas que a gente tem que primeiro olhar. Por isso com vocês, o meu parceiro, o meu amigo Alexandre Leão, que não gosta de ser Alexandre, que o Alexandre fez alguma coisa errada. Então, o Ale com a gente. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Vai ser um prazer bater um papo com vocês hoje. Ai, cara, fala bonito, Eu tinha muito poliflota. Fala muito besteira. E eu acho que tem que ser muito leve, né? Porque você trabalha como, em primeiro lugar, você é fisioterapeuta. Sim. Dentro das várias camadas, né? Vamos imaginar que vai ser um podcast meio cebola. Cada camada nós vamos abrir da sua vida, vamos falar um pouquinho de cada função que você é, né? A primeira, que você é casado, você, né, tem a sua esposa lá, que ela chama? Flávia. A Flávia, olha. Flavinha. Desculpa, Flávia. Tem a Flávia, então tem o papel de pai, que a gente, de marido, que a gente não vai entrar no detalhe. Pai, se você tá sabendo, eu tô sabendo agora também. Peraí. Não, pai sou eu, nossa senhora. As minhas filhas, pai, eu fico com o pai na cabeça. Então, temos a camada do esposo, mas temos a camada que a gente vai iniciar, que é a camada da fisioterapia. Legal. O porquê que você escolheu fisioterapia, que é uma profissão que a gente vê as pessoas abandonando e você cada vez mais lutando por ela? Cara, a minha história com a fisioterapia não é muito bonita, não é aquele, eu tive um acidente, eu tive um parente, eu vi a profissão e me apaixonei, muito pelo contrário. O Marcelo, meu irmão, ele é personal trainer e a gente sempre foi muito diferente um do outro, né? Por mais que tenha uma linha muito igual, mas tudo é bem diferente, eu e o Mar. E eu olhei e falei, cara, eu não vou fazer educação física igual ele fez, eu quero fazer outra coisa. E aí eu acabei caindo na fisioterapia. Eu falei, vou fazer a físio, se eu gostar, beleza, se não daqui 6 meses eu vou para outra área. E desde então nunca mais larguei. Assim, nunca foi, o negócio, nunca precisei de fisioterapia, nada, mas eu acho que estava muito mais no meu íntimo de ajudar o próximo, e aí a fisioterapia acabou calhando nisso. Você via o seu irmão trabalhando com o próximo, levando algum tipo de bem-estar, de qualidade de vida como personal, você se inspirou nisso, mas buscou um caminho que seria um caminho mais seu, que foi onde a fisioterapia entrou? Mais ou menos, Fá. Vou ser bem sincero pra você, assim, hoje eu tenho muita amizade com o Marcelo, né? O Mar é meu irmão, ele tem 8 anos a mais que eu. É bem mais velho, então. O Mar é bem mais velho e a gente nunca teve muita amizade, nunca teve aquela proximidade de irmão, coleguismo. A minha esposa é irmã do meio de 3 meninas e ela sempre foi muito grudada com as irmãs e conta história, e eu não. Eu comecei a ter amizade com o Mar depois que a clínica nasceu. Para ser mais exato, assim, que eu me formei e tal, que a gente começou a trabalhar junto, então foi ali que o nosso dia a dia acabou se aproximando mais, né? Não que a gente não se falava, muito pelo contrário, mas a proximidade de irmão mesmo acabou vindo mais de adulto do que de novo. Eu só não queria fazer a mesma coisa que ele, simplesmente só birra de irmão mais novo. Não quero fazer a mesma coisa que ele e não me arrependo, assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Hoje... Claro que eu já estou indo para outros momentos da minha vida, seguindo outros momentos da minha vida, mas eu sou muito realizado com o que eu faço, sou muito feliz com o que eu faço, é muito gostoso fazer o que eu faço hoje. Então isso Então a deixa fisioterapia feliz. foi mais ou menos quando a gente conhece alguém, né? É. A gente vai conhecer e fala, nossa, a pessoa parece ser Isso é interessante. Aí interessante, aí você foi conhecendo, nossa, que legal, isso aqui é bacana. E quando você percebeu, você estava envolvido. Isso e aí. hoje você é um apaixonado pela fisioterapia ou você gosta da fisioterapia? Hoje já me apaixonei muito mais com a fisioterapia, já fui muito mais alucinado pela fisioterapia. Hoje eu já vejo que tem outros desafios que me encantam mais. Não vou falar que a fisioterapia não é desafiadora, muito pelo contrário, mas o meu dia a dia da fisioterapia não me faz mais raciocinar, pensar, estudar como era antigamente. Hoje essa parte do empreendedorismo, da gestão, da liderança, de cuidar das pessoas, de crescer a clínica como todo, eu acho que é o meu maior desafio hoje. É o que mais me dá tesão de acordar, de procurar e fazer.
Mas eu entendo que eu tenho que ser grato à fisioterapia por tudo que eu construí em cima dela, mas Porque hoje... sua clínica é uma clínica de físio. Isso, a Cinesis, ela nasceu comigo, né? Vai completar 10 anos agora no meio do ano. Eu comecei sozinho, aí eu trouxe a Mariana, que foi a primeira nutricionista que veio trabalhar com a gente, e a gente estava dentro de uma academia de CrossFit, então não fazia sentido eu ter um personal dentro da clínica. Só quando a gente saiu, depois do nosso primeiro ano, que a gente foi para um galpão próprio, que o Mar realmente veio trabalhar comigo e veio agregar e ficar. Então, aí, a partir daí, a clínica foi crescendo, mas o carro-chefe da clínica mesmo é a fisioterapia, né? Onde a gente mais atua, onde a gente tem mais atendimento, o fluxo maior de pessoas é sempre Então ali você na físio. começou com uma birra na físio, Isso. da birra você se apaixonou e entendeu que isso poderia ser um bom negócio. Sim, E aí você virou empreendedor. é isso aí. Como que... Porque a faculdade de fisioterapia não ensina a gente a Nada. ser empreendedor. Nada. Como foi a sacada sua de falar, puxa, isso aqui é um negócio? Eu acho que eu não tenho um start, não tenho dia. Eu acho que as coisas foram acontecendo, foram fluindo, né? É muito dessa brincadeira, né? Cinese significa movimento. Então, minha vida sempre esteve em movimento, é por isso que eu gosto de movimento, por isso que eu gosto de esporte. Eu não sei quando foi que isso aconteceu. Talvez isso possa ter acontecido antes, até quando eu era pequeno. Como meu pai foi empresário, a nossa família sempre foi muito unida, então a gente sempre esteve nas lojas, que meu pai tinha loja de quadro, sempre trabalhando, sempre junto. Então minha veia empreendedora talvez tenha começado daí, mesmo eu não querendo. Quando eu estava na faculdade, se a gente tivesse isso em 2011, 2012, que eu estava na faculdade, e você viesse conversar comigo, eu nunca ia falar para você que ia ser dono de clínica. Eu queria trabalhar com alto rendimento, ponto final. Né? Eu vi o quanto meu pai sofreu, eu vi como a vida do meu pai se tornou pré-pós empreendedorismo. Infelizmente, ele acabou não dando muito certo com isso. Então, foi uma coisa que sempre me afastou muito. Eu nunca quis cometer os mesmos erros dos meus pais, do meu irmão. Eu acho que o nosso maior aprendizado é conversar com as pessoas e aprender com os erros das pessoas. Sim. Né? Eu não me dou o luxo hoje de poder errar. Eu sei que todo mundo pode errar, todo mundo pode recomeçar, todo mundo pode crescer. Eu gosto de ler bastante, né? Tem o Flávio Augusto, que é um dos empreendedores mais famosos do Brasil. Ele fala que ele errou diversas vezes, só que hoje eu não me dou esse luxo de errar. Mas isso não gera muita pressão para você? Gera, mas eu acho que eu já me acostumei com essa pressão. Aí eu já tenho minhas válvulas de escape, onde eu me sinto bem. Mas eu não gosto, eu não acho certo, aquele papai, você pode errar e começar de novo. Não, cara. Hoje são 15 pessoas trabalhando na clínica. São 15 famílias ali. E a principal família é minha mãe, que é a nossa secretária, meu irmão, que é personal dentro da clínica. Não é simples falar, não, eu posso errar e começar tudo de novo. Não. Então você busca muito. Então, se você percebeu que você não pode errar, então você busca muito os erros dos outros Eu aprendo como aí. espelho. Eu acho que a minha maior fonte de aprendizado do empreendedorismo, respondendo a sua pergunta, da faculdade, meus pacientes. Disparado. Disparado, assim, de eu conversar com os pacientes enquanto tá na maca, trocar ideia, eles me contarem as coisas, né? Eu sou um bom, além de falar muito, eu sou um bom ouvinte, né? Eu sempre gosto, eu sou muito interessado por todo mundo que passa nas macas. Então eu sei o que cada paciente faz, eu sei o que está acontecendo na vida de cada paciente. E isso me fez tomar várias decisões. Falar, não, eu vou por esse caminho, não, eu vou por esse caminho. Eu sinto muita falta disso na físio. Sabe que isso está falando é uma coisa que eu tô 20 anos da sua frente, né? Você tá com a casa dos 30, né? Tô com 33. Eu já fiz 50. Então eu tô 20 anos na sua frente Tá. em relação a tempo, né? Ou de mentalidade, né? Minha mente tá um pouco mais Sim. velha que a sua. E eu tinha uma pegada muito parecida com a sua idade. Sim. Só que tinha uma coisa ali que as pessoas me falavam, os pessoal de 50, que era assim, eu era feliz e não sabia. Isso mexia muito comigo. Mas qual que é o timer da felicidade que quando eu chegar aos 50, que é agora que eu estou, Sim. né, eu tinha que ver e entender nessa casa dos 30 que você tá, para não cometer o mesmo erro de eu era feliz e não sabia. Você hoje encontra a felicidade no seu trabalho? Não. Como você enxerga essa felicidade? Como você vai ser feliz também aos 50? Como você se imagina? Cara, eu não sei se eu vou chegar aos 50, né? Brincadeira da parte. Mas eu sou muito feliz hoje. Eu sou muito realizado hoje, né? De novo, eu conversando, né? Aquele papo de,
Aproveite seus pais. Cara, o que eu posso aproveitar dos meus pais, eu aproveito. Né? Recentemente foi meu aniversário, eu peguei todo mundo, a gente foi para uma chácara. Eu gosto de ficar com meus pais, eu gosto de ficar com meu irmão, gosto de ficar com meu cachorro, com a minha esposa. Eu gosto de estar com meus amigos ali, meus amigos mais próximos. Então, assim, eu sou muito realizado. Eu não acho que eu vou chegar nos meus 50 anos e falar, eu era feliz e não sabia. Não, eu sou feliz, eu sei muito bem e não quero fazer nada que não me arrependa, né? Sem você perceber, você falou um dos princípios da felicidade, que é bíblico, né? Honrar pai e mãe. Sim, Pai e mãe vai errar com a gente, porque antes deles serem pai e mãe, eles são humanos. sim, E como eles são humanos, eles foram criados também por pais e mães, sim, né? Então, quando a gente busca isso, honrar pai e mãe, é um dos princípios da vida que nos traz felicidade, né? sim, Então, você conseguiu ter um negócio, você sim, conseguiu abraçar a físio e trouxe também o seu irmão que iniciou com uma birra e hoje vocês trabalham junto por juntos, irmão, mãe. sim. Cara, e como é que é? Que eu sei que Cachorro também, cachorro, o cachorro fica solto na clínica. verdade, tem um cachorro solto na clínica. Como é que é? Que eu sei que quando a gente fala de liderança, Sim, né, liderar pessoas não é um papel fácil, sim, é um desafio, né? E a liderança hoje está passando por algo muito transformador, porque a gente está saindo da era industrial e indo sim, para a era digital, sim. né? Mas gerenciar família, caraca, isso é muito mais complicado porque mexe com ego, mexe com valores. Como você faz, enquanto líder, enquanto empresário, para gerenciar os seus colaboradores e gerenciar a família? Cara, assim, na minha cabeça, às vezes pode não parecer para as pessoas que estão na clínica, né? Você como cliente do Mar, né? Como aluno do Mar. Mas na minha cabeça as coisas são muito bem separadas. Eu não sei se você percebeu, eu nunca chamo o Marcelo de irmão dentro da clínica e nunca chamo minha mãe de mãe. É Zizi, né? A dona Alzira ali, para todo mundo que é Zizi. Então, entrou da porta para dentro da clínica, é empresa. Da porta para fora, a gente resolve. Até como família sempre foi assim. Tá com algum BO? Dentro de casa. Em casa a gente se mata, quebra pau, xinga, briga, faz o que tiver que fazer. Da porta para fora, a gente é uma unidade, ninguém tem que saber o que está acontecendo na nossa vida. A gente sempre foi muito fechado, muito disso. Então, isso eu acabei levando para dentro da clínica e eu acho que todo mundo entendeu. Às vezes não entende, né? Foi talvez um golpe muito duro, não sei. A minha visão em relação ao Marcelo, de eu virar chefe dele, né? Por mais que a gente não tenha uma hierarquia, isso dentro da clínica, muitas vezes eu peço muito mais a opinião dele do que deveria pedir, vamos dizer assim, como líder da clínica. E a minha mãe foi bem tranquilo, trazer ela já sabia a posição que minha mãe ocupa também lá na clínica é muito mais uma posição de mútua ajuda, também de deixar ela em casa sem fazer nada. Eu acho que é importante ela estar dentro da clínica para ter problemas novos, sair um pouco da nossa casa, que minha mãe também sempre foi muito coruja, ficava em casa intocada e não queria sair por nada. Então, ela me ajuda a fazer nas pequenas coisas que me dariam muito mais trabalho. E eu ajudo ela de estar ali no dia a dia, de conhecer gente nova, de ter problema novo. Então, mas é muito difícil. Às vezes não é que falta respeito, mas às vezes você tem que dar ó, Limite. lembra que aqui dentro eu sou seu chefe, entendeu? Mas isso é bem tranquilo, cara. A gente também entende que a forma de falar é Sim. tão importante com o que fala, né? Então, como é que você consegue, né, dar limites e, ao mesmo tempo, a gente consegue ser acolhedor, que você é um cara super simpático, Sim. né? Então, como você consegue mesclar a parte de limite com acolhimento? Cara, eu nunca pensei nisso. A vida sempre foi muito natural pra mim. Igual eu te tava conversando, Ale, Fá, vamos natural, a gente vai conversando, a gente vai desenrolando pra mim. Zero crise, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas você sabe que você é um cara extremamente Sim, simpático, sim, extrovertido e sim. tudo. A minha mãe brinca muito comigo, né? Quando às vezes eu tô fora, ou por causa de reunião, ou tô alguma viagem a trabalho, ou tô alguma coisa assim, ela manda mensagem: Nossa filha, a clínica não é a mesma coisa sem você. Né? Porque eu fico brincando com todo mundo, eu coloco música, eu fico atazanando, eu venho com aquelas minhas piadinhas sem graças. Eu faço a clínica ter aquele movimento e eu já notei algumas vezes de chegar e você vê que tá aquele silêncio, a clínica tá diferente, mas
Eu acho que eu não posso nem cobrar isso das meninas que trabalham comigo, porque eu já entendi que isso é meu, né? Cobrar isso delas vai gerar uma frustração para elas, gerar uma frustração para mim. Eu acho que como líder hoje, eu entendo as peças que eu tenho e trabalho em cima das peças que eu tenho, né? Eu não consigo tirar uma laranja de uma macieira, cara. Minha mãe é Aqui, de um jeito, eu vou falar para ela, mãe, faz isso, isso, aquilo, mas não dá para esperar é que o que ela seja fisioterapeuta. a gente fala muito hoje de liderança, Sim, né? Que a gente tem que entender a nossa sim, equipe e colocar a pessoa certa no papel certo, é isso aí. né? Então você tem um lado natural seu, que as coisas vão Sim, acontecendo, e sem perceber, vai você vai falando, fazendo. nossa, eu faço isso, eu faço aquilo, É isso aí. né? Bem basicamente é isso, assim. E como é que você faz, né, para buscar, né? Porque eu entendo que hoje, né, a questão dos esportes como um Sim, todo estão caminhando cada vez mais alta performance, né? Porque a sim, gente vê que os recordes continuam sendo quebrados, tá. né? É interessante, né? Que até então o cara corria lá e hoje o cara corre mais do que ontem. Então, isso mostra uma evolução da própria espécie humana, Sim. mas mostra também que hoje as clínicas que trabalham com esportes, né? E a Cinesis é uma clínica que trabalha com esporte. Como você vê, como você leva esse alto rendimento para a sua clínica e como você treina a sua equipe para ter alto rendimento também? Tá. A gente pode ir para duas respostas, assim, na mesma pergunta. A primeira resposta que eu vejo é mais filosófica, tá? Que eu acho que o povo brasileiro não está educado para o esporte. O cara não sabe é, curtir o esporte. A hora que ele entra no esporte, ele quer levar aquilo no alto rendimento da maior maneira possível, pode acabar se machucando, se prejudicando e esquece que é um esporte. Você acha que essa questão da rede social, que tudo é muito rápido, né? O Instagram, Sim, o cara também sim, pega esse vício de sim, sim, dopamina rápida e sim. quer também ter no esporte? É isso e é umas coisas diferentes, né? Igual, eu gosto de fazer esporte, né? Eu faço triatlon, eu gosto de fazer o Ironman. O dia que você tiver a oportunidade, é muito gostoso você ir para Floripa num final de semana de Ironman Brasil. É a coisa mais gostosa. Você vê as casas, todo mundo fazendo esporte, correndo na rua, é muito divertido. Vamos tocar num assunto bem delicado que é bicicleta. Você olha a bicicleta dos caras, você não vê nenhuma bicicleta mais ou menos. Só São top. bicicletas tops, bicicleta cara, equipamento caro, importado, isso e aquilo. Mas isso é do Ironman Brasil. Recentemente eu fiz o Ironman em Barcelona e a hora que eu cheguei para entregar minha bicicleta um dia antes da prova, tinha cara indo fazer de Calói, Que é uma bicicleta mais que é uma simples. bicicleta mais simples. Então o cara tá muito mais lá por fazer o esporte, por se divertir no esporte do que a alta performance. É por isso que eu falei, né, o brasileiro não ter essa educação. Eu tive um bom tempo que eu trabalhei com CrossFit também. E o CrossFit fala, ele prega, você entra em qualquer box de CrossFit, tá na parede, os mandamentos. Ai, deixa o seu ego pra fora. Mas o público brasileiro não deixa. O cara não consegue ir lá na academia de CrossFit treinar e ver um cara que começou uma semana depois dele pegar mais peso que ele, entendeu? Um dos mal do ser humano, Sim. né, é a comparação. Então você acha Isso. que essa comparação alimenta o ego e esse Sim. ego inflamado leva o cara a se machucar? Muito. A grande maioria. Então a sua clínica também conserta egos? Olha, falando do bullying que tá lá dentro, eu acho que sim. Às vezes eu não trabalho isso. Eu acho que falta muito disso. Eu tava até conversando hoje de manhã com um amigo meu, que ele trabalha com marketing e tal. A gente tava trocando umas figurinhas e eu falei, poxa, quando eu tive psicólogo aqui dentro da clínica, foi um negócio que eu senti muita trava, que a própria psicologia não deixa a psicologia crescer. Não deixa fazer propaganda, não deixa. Eu falo, cara, como que a gente vai fazer para as pessoas entenderem que a psicologia é um negócio muito importante se você não deixa eu fazer uma propaganda disso? Eu não estou falando para fazer a psicologia um comércio só, não ligar para a pessoa, não. Mas, cara, como que eu posso divulgar? E não pode, cara. Ah, não, o conselheiro não deixa isso, o conselheiro não deixa aquilo. Eu falo, tá, então a psicologia vai ver só eu como outro professor falo assim, olha, você tem que fazer psicólogo pro paciente. 90% dos pacientes me mandam merda na primeira vez. Aí eu vou responder uma pergunta sua agora. Né? Uhum. A gente que é psicólogo, Sim. a gente tem que fazer o bem. Então o que nós estamos fazendo aqui agora, eu não estou aqui como Sim. Fabiano ou psicólogo. Estou Sim. aqui como Fabiano, amigo do Ale, batendo um papo. Lógico que eu uso o meu conhecimento clínico para fazer Sim. as perguntas, para poder fazer a interação. Então eu acho que o psicólogo tem que sair do consultório.
ele tem que fazer o bem. Sim. Eu brinquei no outro podcast que todos nós, da área da saúde, inclusive você, Sim. temos aqui uma caixinha invisível. Aonde eu chego e é permitido, eu opero, eu conserto, eu arrumo e eu fecho minha caixinha e vou embora. Então, fazer o bem é a melhor forma de divulgação na área da psicologia, da fisioterapia. E o empresário que entende isso, ele eleva a marca da sua empresa, né, para esse tipo de empresa humanizada, empresa consciente. Porque quando a gente vai cortando os riscos psicossociais da empresa, você eleva o humano e empresa também é feita de relacionamentos. Sim, com certeza. Né? E é isso que a gente vai pregando e fazendo. Né? Você tem uma empresa que hoje, né, trabalha com alto rendimento, você é um cara que saiu da fisioterapia, que se encantou com o empreendedorismo e levou a fisioterapia com você. Sim. Você não abandonou a fisio. É o que eu sei fazer, né, Fá? Por mais que, como empresário, que a gente quer crescer, no final das contas, é o que minha mãe sempre fala, filho, agora você não vai morrer de fome. Que alguma coisa eu sei fazer e fisioterapia você precisa em qualquer lugar do mundo. Então, se eu quiser mudar, começar tudo de novo, voltar a ser só fisioterapeuta, que não é só, mas voltar a só praticar a fisioterapia como função principal, não tem problema, entendeu? Então, Então, o fisioterapeuta ele tem que ter essa questão de saber também se colocar, ter marketing pessoal. Né? A gente brincava antes de começar as gravações, né, que o marketing ele traz isso. Né? O pessoal aqui da Uneda aqui também fala muito sobre isso, né? Que o mais conhecido vence o melhor. Então, a gente tem essa preocupação. Mas isso é um filho de empreendedorismo, né? E isso, voltando no começo da nossa conversa, eu aprendi com meus pacientes. De conversar com eles, de estar ali, de ouvir os pacientes. Base, né, cara? De ser psicólogo, né? Fisioterapeuta, no final das contas, a gente ouve porque a pessoa já chega chateada, já chega triste, já chega com dor. Ninguém gosta de estar com dor, né? É uma coisa que eu falo na minha avaliação. Ninguém gosta de estar com dor. Ninguém gosta de acordar na manhã e ir na fisioterapia. Nem um fisioterapeuta, cara. Se eu pudesse receber em casa, eu agradeceria. Mas, então, vamos fazer um ambiente mais agradável, né? Então, é por isso que, como você, frequentador da clínica, você entende todo o processo que eu faço ali, de acolhimento, de relaxamento com o paciente. Você levantou um assunto muito polêmico, né? Que seria o ego dos atletas, o ego das pessoas. E a busca da dopamina a qualquer custo. Sim. Eu entendi, passando pelo processo, né, com vocês lá, que eu não vou, né, fazer academia, não vou trabalhar os meus músculos fazendo carinho neles. Sim. Eu preciso machucar, tô com uma dor na perna hoje, preciso machucar meus músculos para que eles possam cicatrizar e ficar mais forte. Perfeito. Só que eu não entendia isso. Porque eu falo assim, tá bom, vou ficar mais forte, preciso de massa muscular, ok, tá lá. Sabe quando caiu minha ficha? Quando eu corri de pega-pega com a minha filha de 5 anos na praia. É isso aí. Quando eu dei um tiro com ela, quando a minha filha, mais velha de 9 anos, vai fazer 10 agora, falou pra mim assim, pai, bora entrar no mar, 5 da tarde. Falei, bora, filha. Pegamos as pranchinhas de surf, a gente foi surfar até o sol se pôr. Eu falei, cara, é isso que é o esporte. Sim. O esporte me prepara para eu viver. É isso. E aí que eu tive a minha dopamina. Porque, eu tenho a minha bicicleta é uma bicicleta super moderna, né? Eu acho que é a marca Caiçara, se não me engano. Top, né? Ela tem 0 marcha. Dá pra fazer Ironman. Você vai acabar bem, já é outra pegada. É só ir pra Barcelona. Fazer dá. E aí eu pego a minha bicicleta e a minha filha de 9, né? Repito, 9 anos, ela faz 10 km comigo de bicicleta. Legal. Né? A gente faz 5, toma uma água de coco, ela toma um suco, a gente volta mais 5. A pequena de 5 anos tá fazendo já 6 km, faz 3, falta 3. E aí eu comecei a colocar o esporte, né, dentro da minha vida. E começou a fazer sentido eu ir na Cinesis. Eu fazia o trabalho. E por que eu gosto tanto da Cinesis, né? Porque quando me machuco, quantas vezes você já não pegou as suas mãos delicadas, né? Feita à base de creme e fez crack na minha coluna, assim. A gente puxa. Pegou a temperadeira ali, puxou. Que eu acho que isso é muito legal. Porque vocês conseguiram trazer para mim, né, enquanto ser humano, enquanto um homem de 50 anos, uma vitalidade que muita gente de 30, de 20 não me acompanha.
Isso, Fá, eu acho que mudou muito também por causa da pandemia, né? A pandemia é aquele marco que todo mundo fala, desculpa ser um pouco redundante, né? Se a pessoa ficar chateada em casa, mas todo mundo percebeu que fazer atividade física vai melhorar o serviço dela, vai melhorar a disposição dela, vai melhorar ela com a família. Então, foi aí que a própria Cinesis cresceu muito, né? De um tamanho, até fisicamente, ela acabou crescendo muito porque todo mundo começou a entender o quanto a atividade física é bom, é importante para ela e traz essas coisas. Voltando no assunto, igual você falou, do ego do atleta. Eu trabalhei quase 12 anos com alto rendimento, de beira de quadra, beira de campo, beira de pista ali, e falo, a Olimpíada é animal. É a coisa mais gostosa, você passar um mês assistindo esporte, esporte diferente, a gente torce, a gente comemora, a gente tem a nossa parte ruim de brasileiro que torce uma criança de 12 anos cair do skate, mas beleza, eu também torço. Mas aquilo ali não é saudável. O alto rendimento, a Olimpíada não é saudável. 99% dos atletas que estão ali estão com dor, estão machucados, estão se superando É uma superação. para estar ali e viver aquele momento, né? É uma brincadeira que eu tenho os meninos que eu atendo que foram para Olimpíadas, eles nunca mais vão ser ex-atletas. Para sempre eles vão ser atletas olímpicos. Um atleta olímpico nunca se aposenta, né? Então, viver aquilo é muito importante, mas a galera não pode deixar o ego querer chegar naquilo, porque machuca. E você muitas vezes não está preparado para pagar o preço do machucado. Entendeu? Ver o que. O próprio. Vamos pegar um caso que todo mundo vê, que é o do próprio Neymar. Ah, pô, ele ganha milhões sem fazer isso, fazer aquilo, jogando bola. Mas, cara, você já parou para pensar a pressão psicológica que ele tem, que ele acorda de manhã e fala: Meu, eu preciso fazer o Santos ganhar? Se eu entrar em campo, o Santos tem que ganhar, que senão amanhã a mídia vai estar falando um monte de groselha para mim. Então é uma pressão muito grande que todo mundo deixa isso de lado e não entende. E quer fazer esporte. Aí vai fazer esporte, a pessoa se vai, deixa o ego crescer. E a hora que ele se perde, se machuca, aí ele desiste de fazer esporte, aí ele começa a ir para outros vícios, outras coisas que acabam não sendo tão saudáveis quanto o esporte. Tem uma frase que fala que o ego leva você para lugares distantes. Mas deixa você lá sozinho. Uhum. É isso aí. Então nós temos que conciliar, né? Entender que o esporte não é para você se exibir. O Não. esporte é para você ter qualidade de vida. Perfeito. E o esporte vem para você poder ter longevidade de vida. Qualidade de vida e longevidade de vida. E aí, pegando um outro gancho, usando as suas filhas como exemplo, ferramenta de educação. Correto. Que a nossa preocupação é essa. É como que a gente tira uma criança da tela hoje. É isso aí. Eu acho que é uma ferramenta de educação muito importante que a galera tá cada vez mais deixando de lado. Eu entendo o fator psicológico, né? Eu tô com dois psicólogos aqui perto de mim, talvez os meninos vão ficar bravos comigo, mas cara, eu acho ridículo hoje algumas escolas, vai ter interclasses, mas não vai contar placar. Como não? A criança tem que entender qual que é a frustração de perder um jogo, Vamos lá. Você falou uma coisa muito né? interessante, né? Quando eu vou para academia, eu preciso machucar meu braço É isso para aí. poder ganhar músculo. Sim, Você falou uma coisa chave. O músculo emocional chama frustração. Quando eu consigo passar por uma sim, frustração, eu consigo superar uma frustração, eu ganho músculo sim. mental, músculo emocional. É isso aí. Então a gente entende que educar filhos fortes não é tirar a dor. Sim. Educar filhos fortes é a gente dar a mão e passar pela dor juntos. É isso aí. É usar. E aí, por isso que eu gosto do esporte. Vamos lá no esporte, cara. Você tem que fazer, né? Tem que fazer uma arte marcial para aprender a respeito, a educação, a método. Você tem que fazer um esporte de endurance para aprender a sofrer, a apanhar ali e continuar fazendo. Você tem que fazer um esporte coletivo para aprender a viver em sociedade. Né? A gente vive numa sociedade hoje. Então, se você não souber participar de um esporte coletivo, cara, como que você vai trabalhar amanhã? Como que você vai ser um adulto, não vou falar normal, né? Mas um adulto funcional amanhã, né? Então, eu acho que é isso, é a gente usar o esporte como tudo, como educação, como propagação de qualidade de vida, como manutenção de qualidade de vida. Eu acho que a palavra certa é sempre o esporte. Por isso que a Cinese se chama Movimento e o nosso Isso, podcast se chama Mente e Movimento. é isso aí. Né? Porque uma coisa que eu aprendi muito, né,
é que a cura vem pelo movimento. Sim. Né? Então não é a gente parado que a gente se cura. Muitas vezes a pessoa está precisando mudar de vida, precisando mudar de profissão, Sim. e ela fica escolhendo a hora perfeita, o momento perfeito, Sim. e isso nunca acontece. É isso aí. Porque essa semana aqui foi muito interessante. Na segunda-feira eu gravei um conteúdo que postei no meu Instagram. E eu quis fazer uma capinha para colocar no conteúdo, né? Do Reels, uma capinha e tal. Sim. E pedi para a IA fazer para mim. Só que a IA me deu 4 soluções diferentes do conteúdo que já estava pronto. Tá. Me deu uma frustração. Eu falei, meu Deus, será que eu gravei certo? Será que é o suficiente? Sim. Então, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, nem a IA nos ajuda. É isso aí. Porque a IA ela vai ajudar a gente na base das nossas perguntas. Com certeza. Então, o esporte, ouvindo você falar, o esporte ele entra muito para você como superação e como disciplina? Sim. Eu acho que hoje a maior ferramenta, né, do esporte para mim, igual eu já falei, né, sobre educação para suas filhas, é claro, minha válvula de escape por toda a pressão que eu sofro durante o dia, mas também é onde eu aprendi a ser organizado, a ser disciplinado, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho e superar os limites, né? Porque a gente vê que ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa fácil. A carga tributária, é tranquilo. As pessoas que não têm vontade, muito vezes, de aprender, o colaborador que ele acha que é fácil, que joga contra o time. Então eu sei que tem que ter... Não é fácil do Brasil empreender. Eu gosto de brincar que empreender no Brasil é igual jogar futebol. Toda vez que você faz um gol, tira um atacante do seu time. É simples assim. Toda vez que você fala, beleza, não, ó, vamos ficar mais difícil, volta aqui, sai. É muito difícil empreender por todos esses obstáculos. Todo dia tem alguma coisa nova. Eu acho que é até por isso que me deu o tesão de estar trabalhando, estudando muito mais sobre isso. Que é o que já foi na fisioterapia, né? Não vou falar para você que eu sou o mestre da fisioterapia, muito pelo contrário, me considero um bom fisioterapeuta e ponto. Mas o empreendedorismo hoje me traz muito mais desafios. De, poxa, esse problema com o paciente não é só fisioterapêutico, então eu tenho que trabalhar assim com esse paciente. Poxa, esse funcionário está me dando esse tipo de problema. Não, a casa da clínica aconteceu outra coisa, eu tenho que trabalhar isso. Poxa, eu quero crescer a clínica, para eu crescer a clínica eu vou ter que falar com tal pessoa para investir nisso. Então, são essas demandas que aparecem no meu dia a dia que me faz... Sabe como chama tudo isso? Loucura. Não, chama assim, relacionamento. É isso aí. Então, empreender também está ligado a relacionamento. Sim. E o esporte traz para você a disciplina, Sim. que faz você não desistir. É isso aí. De você lutar cada dia, de você buscar a superação. Por outro lado, você vai criando relacionamentos para poder gerir todo esse tipo de situação, né? Porque a gente vai ligando pontos. Eu acho que um bom empreendedor liga pontinhos o tempo todo. Né? Trabalha a questão de reconhecimento, porque a gente sabe que o ser humano precisa de reconhecimento, e trabalha a sensação de pertencimento, que todo mundo precisa se sentir pertencente a algum lugar. O esporte que eu escolhi, o esporte que eu pratico hoje veio disso. Eu comecei a atender um paciente que fazia triatlon. Claro que eu sempre pensei assim, já fiz diversas coisas, né? Não sou um poliatleta, muito pelo contrário. Mas, poxa, quando atendi as meninas do polidense, eu tive que fazer uma aula de polidense. Nossa, era um gordinho que subia, parecia um bombeiro, e escorregava. Mas eu preciso entender o que meu paciente passa para eu poder atender ele. Eu não tenho que ser o melhor profissional daquilo ou ficar naquilo. Mas aí o triatlon foi isso. Tive um paciente que me levou... E então, aí eu entendi tudo isso e trouxe isso pro empreendedorismo, né? Que isso é empatia. Sim. A empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, porém, sem pegar a dor do outro. Sim. Né? Eu costumo brincar muito que se médico compreendesse que fumar faz mal, não fumaria. Então não basta entender, tem que compreender. Porque se entender fosse suficiente, médico não fumaria. Então quando a gente tem essa sacada, ou essa humildade de passar pelos processos, mesmo que não é nosso, mas para poder entender, você entende a dor do outro. Com certeza. E com isso, aí entra o empreendedorismo. Aí fica mais fácil. O empreendedorismo nada mais é do que sanar dores. É isso aí. Né? Onde existe uma dor, tem alguém com um olhar para levar a cura. E a fisioterapia cai muito nisso, porque você passando pelos processos do polidense, do triatlo, e principalmente ouvindo, né? Sim. Ouvir é a chave.
É uma coisa que eu acho muito engraçado. Todo curso que eu vou fazer, que as meninas vão fazer, a gente traz profissionais dentro da clínica para dar curso, né, para os próprios profissionais da clínica. O pessoal fala assim: ah, não, que você tem que avaliar o paciente. Fabiano, eu juro por Deus, eu não consigo conceber atender um paciente sem avaliar ele. E eu vou fazer o curso, a galera tira o caderno da mochila como se o professor do curso estivesse falando uma coisa extraordinária. A faculdade de fisioterapia, quando eu fiz, eu tive 2 anos de avaliação. E os 2 anos de avaliação, tudo bem que a gente aprende teste ortopédico, aprende esse teste, faz isso, e a gente vai buscar, né? Hoje a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente na avaliação, mas a parte principal na avaliação, olha para o paciente e fala assim: conta para mim, por que você veio aqui? Ah, não, que o médico falou: não, não quero saber do médico. Se eu quisesse saber do médico, desculpa a minha ignorância, eu ligava para ele. Eu quero saber de você. Por que você veio aqui? Ah, é que eu tô com dor no joelho. Então tá bom. Então me conta quando foi que o joelho começou a doer. Aí foi assim, assim. E aí a partir daí que eu vou destrinchando toda a nossa avaliação. Então, antes de você enxergar uma dor, você enxerga o ser humano. Tem que ser. Eu trabalho com gente, né? Por mais que eu fale assim, a clínica hoje ela é muito especializada em ortopedia, eu não gosto, não é que eu não gosto, né? Eu não me sinto mais pronto para atender um paciente neurológico, um paciente cardiorrespiratório, que aí já são skills diferentes. O fisioterapeuta precisa de outras maneiras, mas eu tô olhando meu paciente de ortopedia como um. Eu atendo do cara que foi para a última Olimpíada, pro Gustavo Balalouca, que estava na última Olimpíada, a Gabi Bitolo, que estava na última Olimpíada e vão estar na próxima, quanto a avó deles. E o corpo é igual, mas eu tenho que ouvir para atingir o melhor objetivo com a pessoa. Isso é curioso, né? Porque quando a pessoa enxerga a doença, Sim, ela vai tratar aquele pedacinho do corpo. sim, E muitas vezes aquilo só é algo sim, somático de algo que está ligado ao humano. sim, Né? Porque quando você for de joelho, por exemplo, sim. né? Joelho está muito ligado à falta de humildade. Quando a gente tem dor no joelho, quer dizer que a vida está forçando a gente a se prostrar. Tá. Então, quando a gente trabalha esse ego da pessoa, eu trouxe o joelho de propósito, você está falando de ego hoje, Sim. a gente trabalha esse ego, muitas vezes essa dor do joelho, ela vai embora. A medicina chinesa, né, pegar essa vertente, ela tem muito disso, né, de um órgão que está doendo por causa disso, por causa daquilo. Confesso para você que não é minha linha de trabalho, eu sou muito mais ocidental. Tá doendo? Então beleza, mas eu preciso avaliar, porque muitas vezes a dor não é ali. Né? Uma vez a gente estava até conversando na clínica, não sei se você lembra, que eu tive um paciente com dor psicossomática. O cara tinha uma dor no punho, ele lutava jiu-jitsu, se machucou no jiu-jitsu, tratou, passou um tempo, começou no CrossFit, ele começou com a mesma dor, ele começou a tratar comigo, eu fui uma linha de raciocínio de tratamento e não estava melhorando. Aí a hora que ele me trouxe a ressonância magnética, eu falei: cara, não tem nada no seu punho. Aí eu descobri que ele estava passando um momento muito difícil na casa dele, o trabalho dele não estava legal e ele gostava de falar de desenho animado e quadrinhos. Eu passava a consulta inteira falando de desenho animado e quadrinhos com o cara e melhorou. Ele só precisava desabafar um pouco e eu deixei de ser só fisioterapeuta, fui um pouco de psicólogo, mesmo não tendo essa formação, mas a gente aprende a ouvir o paciente. Muitas vezes essa dor era um punho Sim. de ferro que ele tinha, né? Era um cara muito. Falando agora, você me trazendo isso, ele era um cara bem difícil de. Bem um pouco maleável para conversar. Isso, era um punho de ferro. Só que a questão, né? Quando a gente Sim. fala de alguma coisa, quanto mais duro Sim. é o objeto, mais fácil é quebrar. Quanto mais flexível, é mais difícil quebrar. Então, na vida, temos que ser mais flexíveis do que duro. Porque a vida nada mais é do que um reflexo nosso. Com certeza. E o que é a vida? A vida é o que você pensa que é. Sim. Então, o seu pensamento é que constrói a sua vida. Então, tudo que você pensa é verdade. Sim. Então, quando a gente entende que a medicina chinesa traz essa parte do corpo, Sim. a psicossomática traz essa parte do corpo, nós somos cada vez mais um todo. Sim. Entre cabeça, corpo, trabalho e alma. Com certeza. Né? E quando a gente tem essa parte toda, a gente vai se dedicando a cuidar em cada pedacinho nosso. Por isso que eu gostei muito quando você falou que você primeiro vê quem é a pessoa, É isso aí. para depois ver qual que é a dor dela. Porque é isso que a gente Sim. aprende como psicólogos. Não é um diagnóstico, não é uma queixa, é um ser humano. É isso aí. Né? É uma coisa que eu brinco muito, que hoje a gente vive num mundo muito globalizado, né? Se você quiser mandar mensagem, eu mandar mensagem para a Bruna é uma jogadora de handball, ela hoje mora em Israel, em Tel Aviv. Se eu quiser mandar mensagem para ela agora, ela me responde. É isso aí. Mas a pessoa... rápido.
mas o meu vizinho do lado eu não sei o nome. Né? Não existe, eu acho que um transporte mais coletivo que é individual que ônibus, cara. Você entra no ônibus hoje, tá todo mundo de fone de ouvido, lendo livro, ninguém mais conversa, tudo bem. Não tô Mas na pedindo. academia, quanta Tem gente jeito. treina com o fone Não, desligado? não. A clínica você sabe que eu não deixo, né? A clínica é proibido o fone de ouvido, cara. Você entrou lá, mas eu não gosto de falar, paciência, vai ter que conversar comigo. Tô nem aí pra você, eu sou carente. E você lembra que eu comecei o podcast falando sobre isso, né? Que Sim. a gente divulga todo mundo de fora, mas não divulga quem está do nosso lado. Uhum. Né? E eu acho que a gente tem que valorizar quem está do nosso lado, não quem está longe, não é isso. Mas a gente começa valorizando quem está do nosso lado e vai agregando e fazendo essas conexões. Sim. E uma coisa importante, sabe, Ale? Eu venho aprendendo isso, que uma conexão errada, uma pessoa errada que você se aproxima, essa pessoa pode virar uma doença na sua vida. Sim. Mas uma pessoa que você se aproxima, é uma pessoa que influencia você positivamente, que te apoia, ela pode ser uma cura na sua vida. Então a gente tem que valorizar quem está do nosso lado, principalmente as pessoas que trazem para nós algum tipo de informação, alguma coisa que faz a gente pensar. Uhum. Porque é o pensamento que vai gerir tudo. Então, quando a gente tem pessoas que colocam bons pensamentos na nossa cabeça, Sim. a gente consegue ter uma boa evolução. E é por isso que eu repito, mais uma vez, adorei a parte que você fala, que primeiro você enxerga o humano, depois você enxerga a dor. Né? E a dor ele não é uma dor, Sim. ele só está com dor. E você foi trilhando a fisioterapia, entendeu que era fisioterapia e empreendeu. Quando você empreendeu naquilo que você estudou. Então você empreende, que é diferente, né? Da pessoa que nunca fez um cabelo e vai montar um salão de cabelo. Sim. Então você empreende naquilo que você estudou. E aí você também entendeu que você precisava de uma válvula de escape e encontrou um esporte, porque seus pacientes falavam de esporte. Entendeu? E nesse esporte você começou a fazer caminhada no bairro, é isso? Cara, é assim. Nossa Senhora. Eu comecei, quando eu trabalhei, estava no começo da clínica, eu ainda me dividia muito com alto rendimento, então eu estava no Palmeiras, né? Eu era fisioterapeuta do basquete do Palmeiras. Foi um baita clube, adorei trabalhar lá, foi uma baita experiência, assim, de todos os clubes que eu trabalhei, Metodista, Palmeiras, Juventus, Red Bull, né? O Bragantino hoje. O Palmeiras foi disparado melhor, né? Até por entender muito, a gente conversava e eu viajava muito. Só que hoje eu tô na minha versão um pouco mais slim. Cara, chegou no Palmeiras por causa de viagem, e culpa minha também, né? Mas, cara, eu cheguei a pesar 140 quilos. Porque, olha, pegava estrada e comia estrada. Eu tenho 1,80 m. Eu era uma boa Kombi, né? E então a gente comia mal, aí ficava junto com os jogadores, acabava o jogo, aí saía pra jantar. Então era uma vida não muito boa. Mas não tem sentido, você trabalhava com esporte, com atleta e você estava obeso. Mas era muito trabalho. Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha que me provar e a gente faz aquelas escolhas erradas na vida. Né, de não, eu preciso trabalhar, tem que ser mais importante, tenho que trabalhar. E era muito ruim porque assim, eu cuidava de 3 categorias: 16, 17 e 19. Então, na quinta-feira era jogo do 16 em Santos. Na sexta-feira era jogo do 17 em Barretos. O 19 jogava contra Bauru no domingo. Então eu saía de casa na quinta-feira e voltava na segunda, porque pegava o ônibus, ia pra cima, pra baixo, aí você comia em restaurante na beira de estrada, aí comia comida pesada à noite, não fazia atividade física, fazia escolhas erradas de alimentação. Então tudo isso foi uma coisa que acabou juntando e me levou a esse estado. E foi aí que eu falei, não, cara, eu preciso cuidar um pouco de mim. Quantos anos você tinha com esse peso? 22 para 23. Você era muito jovem, né? Um adolescente ainda, que a gente entende que adolescente vai ter 25. Assim, foi muito... Porque juntou também com a época da faculdade. Então, a minha turma da Metodista foi uma das últimas turmas integrais. Então, era das 7 da manhã às 7 da noite. Aí, eu saía da faculdade, eu tinha que trabalhar, porque como um bolsista, né, meu pai... Infelizmente não conseguiu me ajudar tanto quanto ele gostaria na faculdade. Então eu saía da Metodista, ia pro MESC, ficava até 11, meia-noite trabalhando lá com os caras jogando bola, ficava jogando no gelol lá. Então tudo isso foi escolhas erradas. Não escolha errada, né? Mas é a escolha que a vida me deu ali na hora e eu achei que estava certo e me importei um pouco menos com a minha saúde e um pouco mais com o meu bolso, de pagar, de crescer, de fazer as coisas acontecer, de sobreviver.
Então, e tudo isso acabou, mas é culpa minha. E eu sei, igual hoje, o esporte que eu faço não é saudável. Eu sei que quando eu tiver 60, 70, 80 anos, eu vou sentir na pele o esporte que eu faço. Mas a escolha é minha. Ninguém colocou nada, uma arma na minha cabeça e fui eu que escolhi e E eu o que tô você afim. faz hoje? Hoje eu decidi fazer, primeiro assim, um das válvulas de escape que a gente faz é começar a correr, né? Tá, então, deixa eu te entender, pra quem tá vindo. Então, você se viu obeso, com 23 Sim. anos, com 140 quilos, 1,80 m de altura. Você entendeu que estava errado, aí você começou a buscar o esporte para compensar, para poder sair daquilo. E aquilo que eu falei, como eu sempre tive os pacientes, eu sempre conversei muito com os pacientes e um paciente veio chamar, aí faz crossfit, aí faz isso, aí vai numa Bravos, aí faz aquilo, vai para uma corrida de rua, até que eu encontrei o pessoal que faz triatlon, né? Que eu comecei, que hoje é o nosso maior volume na clínica, e você começa a se incentivar, começa a trocar ideia, aí você sabe da TV da clínica, então coloca o esporte ali, fico assistindo o dia inteiro, então você acaba sendo contaminado por O aquilo. meio contamina a gente, Com né? certeza. Com certeza. Então, viver daquilo foi isso. E aí foi o que eu pensei, tá, então beleza. Então eu quero fazer um triatlon, quero fazer um Ironman. Tá, para eu fazer um Ironman, o que eu preciso fazer? Poxa, eu acho que eu tenho que correr uma maratona. Então, para eu correr essa primeira maratona, eu tenho que correr pelo menos os primeiros 5 quilômetros. Quanto salto que é uma maratona? Hoje, uma maratona em si são 42 quilômetros, Caraca. 125 metros, para ser mais específico. 42 quilômetros? Qualquer coisa fora disso não é uma maratona. Se for 40 quilômetros, é uma corrida de 40 quilômetros. Se for uma corrida de 45, é uma outra maratona. Então, toda vez que alguém fala sobre maratona, é 42 quilômetros. Brincadeiras à parte, não existe a maratona de São Silvestre. A São Silvestre é sempre 15 quilômetros, né? Por mais que já foi muito divulgado isso, brincadeiras, até uma piada da galera da corrida. Quando se fala maratona, sempre são 42 quilômetros. Então, fazer uma maratona já é algo que Sim. a mais do que o nosso corpo. Aí vamos voltar um pouco na minha infância e ouvir aquela frase que eu acho que muita gente ouviu, que é, minha mãe sempre falava, eu não sou todo mundo. Então eu não queria fazer uma coisa igual todo mundo, por isso que eu não fiz educação física, eu não queria fazer a mesma coisa que meu irmão, né? Eu quero fazer coisas diferentes. E aí você para pra pensar, hoje só 1% da população mundial é maratonista, 1%. entendeu? Eu nem tô lá, porque eu faço 10 Não, km. mas tudo bem, cara. Mas quantas pessoas hoje no mundo não fazem nem 10 km? É verdade. Quantas pessoas hoje no mundo não levantam da cama? São sedentárias por opção. A pessoa Por pode ter escolha. tudo. Eu quero. Então, se você faz 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 4 quilômetros, cara, tá ótimo. Aí você não quis ser todo mundo, você já tinha Sim. conseguido 42 quilômetros, uma maratona, aí você vai Isso. inventar o quê, Alexandre? Aí, quando na minha cabeça foi isso. Eu fiz uma prova de 5, uma prova de 8, uma prova de 10, uma prova de 21 e a primeira maratona em Curitiba em 2019, né? E sempre isso é uma coisa muito importante que eu gosto de ressaltar, minha família estava junto. Então, sempre meus pais, em todas as minhas provas, meus pais estavam junto comigo, até acrescentar a nega véia, né, a Flá, começou a me acompanhar e hoje isso é quase uma obrigação, toda prova que eu vou fazer eles têm que estar junto, né? É nosso Você se sente acordo. confiante com isso lá? Eu gosto. Não vou falar, não posso falar confiante, que é a hora que eu também tô ali dentro, focado, pensando naquilo, mas é muito gostoso passar e olhar e ver Você eles. acha que é como se a sua família também estivesse vencendo com você? Ah, com certeza. É engraçado, cara. Fá, eu já te convidei pra ir pra Floripa, algumas vezes até, mas, cara, é engraçado. Eu sei já como vai estar. Eu sei que a minha esposa vai estar berrando na beira da rua, eu sei que minha mãe vai estar sentada no banquinho torcendo por mim, falando, vai, filho, e eu sei que meu pai vai estar chorando. Isso é fato. Mas é a família vencendo, né? É isso aí. E o Mar vai estar brigando com alguém. Que o bicho pra brigar, cara. Até na última Ironman que ele tava comigo, eu falei, cara, para, o cara tá errado, deixa o cara, caralho. Ele te defende. Me defende umas coisas que não precisa defender. Eu falei, não, você tá certo. E vida que segue. Então, É a uma família, grande família. É isso aí. E você leva, Vai todo o mundo título sempre. com você. É isso aí. Por isso que eles estão também com você na clínica. Sim. Isso. Um Ironman, pulando algumas casas, Calma daqui aí, a pouco a calma gente já aí. volta. Você tava lá Sim. na corrida, Sim. aí você foi fazer o que depois da corrida? Aí foi quando eu comecei no triatlon. Que aí eu tive que triatlon é aprender a nadar. bicicleta, Isso. a nadar primeiro. Nadar, pedalar e correr. O triatlon é isso, né? São esses 3 esportes. E foi a hora que eu terminei a maratona, eu falei, beleza, agora eu preciso aprender a nadar, porque eu não sabia nadar. Então foi aí que eu fui procurar um treinador de triatlon, fui procurar um treinador de natação,
que eles me ensinaram, e aí eu passei pelo mesmo processo. Eu fiz provas de sprint, que são a menor distância no triatlon, então é 750 metros de natação, 20 de bicicleta e 5 de corrida. A segunda parte é o que a gente chama de triatlon olímpico, porque é a distância que é feita dentro da própria Olimpíada, que são 1,5 km de natação. Caraca, é muito ruim. Aí já 40 No km mar de ou bicicleta. ou em piscina, represa, aí depende da prova. Depende de onde vai ser lá, vai ser a prova. Então é 1,5 de natação, 40 de bicicleta e 10 km de corrida. E a partir daí a gente já começa a entrar no triatlon de endurance, né? Que aí entra a distância do 70,3 ou meio Ironman. Que aí é 1 km e 900 de E natação. você não se contentou com isso? Nem com Ironman. Como assim, né? Tem coisa pior que o Ironman? Posso falar pior? Claro que Tem coisa tem. mais desafiadora do que o Ironman? Já pensou em casar? Não, o Ironman acaba, o casamento não pode. Cara, tem coisa pior e é o que eu tô me preparando pra daqui a alguns anos O que é fazer. isso? É um duplo Iron. Aí você, cara, idiota tem em qualquer lugar do mundo, velho. Uma coisa que eu aprendi no esporte é que sempre tem um idiota um pouco maior que você. O duplo é tudo É, duas tudo vezes. dobrado. Então, aí, voltando, meu Iron é 2 km de natação, 1,900, 90 de bicicleta e uma meia maratona, 21 km. Então, olha o que eu tô aprendendo com você. Sim, Aprendi que você vem de uma família onde você teve que ajudar a Sim. superar. Nessa família você se inspirou no seu irmão, que é um cara que você fala bastante, Sim. pro bem e pro mal. Você Mais pro mal, que se ele ficar sabendo que eu falei bem, fudeu. Você saiu, foi fazer faculdade. Sim. Da faculdade você foi empreender. Quando você empreendeu, você encontrou uma fórmula de sucesso aí, Sim. trouxe toda a sua família com você. Empreendeu, você foi competir. Isso. Você não mede esforços para se superar. Sim, Isso faz você ser um atleta cada vez mais evoluído Sim. por aí. Você superou também uma obesidade sim, e você voltou, que é o que a fotografia que você espera é a sua mãe no banquinho, É o seu isso pai aí. chorando e o seu irmão brigando Não, isso é- por algum motivo. isso é fato, cara. Então você é empreendedor, você é filho e você é físio. Sim. Essa é a imagem que você passa pra gente. Atrás de É o que eu tento. atrás dessas falas Sim. que você tem, né, de brigar, de fazer Sim. acontecer, a gente vê um cara muito humano, Sim. né? E por que essa humanidade sua não transcende? Por Como que assim? você não deixa as pessoas verem quanto você é sensível, quanto você é Cara, mas parceiro? eu vejo, assim, todo mundo que tá do meu redor sabe disso. É. Não tem. Todos os meus pacientes entendem. Eu compro a dor dos meus pacientes, eu compro a dor da minha família, eu compro a dor dos meus amigos. Nunca. Eu não sou um cara muito de esconder as coisas, não, Fá. Isso você já viu na clínica, os dias que eu tô puto, os dias que eu tô feliz, os dias que eu tô mais introspectivo. Isso é claro, isso, de novo, é o clima da clínica. Você entra na clínica Então e fala assim, poxa, o Ale tá assim hoje. Então você é um Iron Man, Sim. porém você se confronta, você é mais o Tony Stark do que o Iron Man. Cara, eu acho que assim, o Iron Man é uma coisa muito difícil fisicamente, nunca dá pra tirar, né? Nadar 3,8 km, pedalar 180 e correr uma maratona pra soltar. É um negócio muito difícil, mas a questão do Iron Man é cabeça, né? Vamos trabalhar um pouco sobre o Iron Man. Hoje, nos Estados Unidos, você vai no Vale do Silício, o cara que é CEO, CFO, Motherfucker Driver lá, o cara coloca no cartão dele que ele é o Iron Man. Por causa de toda essa disciplina, de tudo que a gente tem que fazer. Mas eu acho que a parte mais importante do Iron é aquela frase do Rock, né? O importante da vida é o quanto você aguenta apanhar e continuar indo em frente. Cara, muito legal. Adorei conhecer esse lado seu mais sensível, porque a gente vê muito o lado empreendedor, empresário, líder, Sim. né? E você conseguiu ser muito sensível aqui na sua fala. Perspectiva, um momento você até que deu uma emocionada. Foi muito legal. Acho bacana as pessoas conhecerem esse lado do Alê, né? Tão humano, né? Tão família, Sim. como a gente conseguiu perceber aqui. Só que eu queria
é que você fechasse de forma diferente. Tá. Porque você falou de uma coisa que a gente não conseguiu nesse podcast. Eu acho que eu vou trazer você de novo aqui Bora. para falar sobre obesidade, que é um Tá. tema que chama muito a minha atenção. Ok. Até porque agora estamos com essas drogas novas que trazem milagres sem processos, que é uma Sim. outra discussão. Sim. O que você poderia falar para quem hoje está obeso, para quem hoje está acima do peso, e fala assim, porra, mas esse cara aqui, eu não vou chegar onde esse cara chegou, não vou chegar no bem. Qual que é o conselho, qual que é a motivação para quem está obeso hoje sair e buscar uma qualidade de vida? Pô, buscar a motivação, eu acho que eu não quero nem ter essa pretensão de falar isso. Brincadeiras à parte, aquela frase boa e velha do Chorão, o impossível é só questão de opinião. Cara, se você um dia quiser emagrecer, quiser sair da situação que você tá, você pode estar desempregado, pode estar sobrepeso, pode estar deprimido. Acho que o primeiro passo é você se aproximar de pessoas que queiram te ajudar, né? Você cercar de pessoas que gostam de fazer atividade física, de comer bem. Não adianta nada você querer ficar com aqueles mesmos amigos que só querem beber, comer besteira, e você decidir por você. Eu acho que é o mais importante, sabe? Você acordar o dia e falar, não, daqui pra frente vai ter dias ruins, isso é fato. Todo dia, né, a gente vai ter, toda semana a gente vai ter um dia ruim, e não é deixar se apagar, sabe? É apanhar. Apanhar, beleza, hoje foi ruim, beleza. Né? Aquela série do Ted Lasso, que ele fala muito, né, de psicologia, não é só... Às vezes a gente tem que ser um peixinho dourado, né, cara? Deu 30 segundos, esquece, bola pra próxima, que se eu for ficar ruminando, cara, isso só vai te trazer mal. Então, eu acho que o ponto principal é você decidir. Ah, eu quero. Então, beleza. A partir do momento que eu quero, vou procurar pessoas que me incentivem, pessoas que me orientem, pessoas que me fazem bem. E a partir disso, é um degrauzinho por vez. A gente pensa muito parecido. Sim, Nós somos a média das 5 É isso. pessoas que a gente mais convive. com E certeza. quando você tem que mudar de hábito, você tem que saber que você vai ter que mudar, Sim. né, as pessoas. Né? Então a gente pensa muito parecido. Eu acho que as pessoas, as conexões formam a gente. E quem precisar da sua ajuda, da Cinese, Sim. que hoje tá obeso, tá precisando Sim. mudar, tem lá esse tipo Tem, de coisa? tem. A gente, dentro da clínica, nós temos, né, claro que a fisioterapia é o carro-chefe, mas a gente tem tanto o trabalho do Mar, que ele é personal trainer, tanto tem 3 nutricionistas competentíssimas que vão te ajudar, vão poder te orientar. E eu acho que o clima da clínica também é um outro ponto que a gente nunca leva em consideração, mas é gostoso demais O lá ambiente dentro. é favorável, né? Não, tem muito paciente que eu já dei alta pro paciente e o paciente quase chorou. Eu falei, tá bom, então vem. Você quer vir aqui? Vem, a gente fica conversando, a gente passa exercício, a gente vai para uma outra parte, porque o clima é muito bom. Então, cercar de pessoas boas, de profissionais bons, eu acho que esse é o segredo do sucesso. Isso, né? E eu sou cliente da Cinese, treino lá coisa mais de 2 anos e meio, se não me engano. Né? Então, hoje tem um stories meu treinando lá. Né? É isso aí. E é um prazer enorme ter essa equipe. É verdade o que ele falou, é um ambiente super descontraído, a gente se diverte, dá risada, brinca. Né? Então, quero te dar os parabéns. Muito obrigado. Você, essa pessoa empreendedora, essa pessoa gentil, essa pessoa que inspira a gente a poder ser a nossa melhor versão. Sim. Com vocês, né? Ale, ou Alexandre Leão. Obrigado, Ei, cara. obrigado, Obrigado Fá. todo mundo. Valeu.